Você pode sentar, pega sua Bíblia. Abre sua Bíblia lá em Atos, capítulo 3. Eu tenho uma palavra muito breve para compartilhar com vocês. O meu marido diz que eu falo muito. Eu não sei por que ele diz isso. Não sei. Mas a palavra é tão breve que eu escrevi aqui num papel, olha. Para ser breve mesmo. Vamos ver. Não, vai ser breve, vai ser breve. Atos capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos a partir lá do versículo 1. Diz o seguinte: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado. Todos os dias, ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Amém? Essa história tão conhecida me abençoou muito essa tarde e eu quero compartilhar algumas lições com você com base nesse texto tão abençoador. A Bíblia diz que Pedro e João estavam indo juntos orar no templo na oração das 3 horas da tarde. Se você é da Igreja Batista Vida Nova, você viu que isso aqui já tem a ver com a gente. Se você não é, eu vou te contar. Nesse mês de julho, a gente está com um propósito aqui na Igreja Batista Vida Nova de ter 3 cultos todos os dias do mês de julho. A gente chama de 500 horas de oração. Hoje, 9 horas da manhã, talvez você estivesse dormindo. Eu confesso que eu estava também 9 horas da manhã dormindo hoje. Mas hoje, 9 horas da manhã, teve culto lá no centro de oração. 3 horas da tarde, quando talvez você estava lá tomando seu banho, tomara que você tenha tomado banho hoje para vir, porque hoje é sábado. Então, tomara que você tenha tomado. Hoje, 3 horas da tarde, estava tendo culto lá no centro de oração também. Então, esse aqui é o 3º culto que a gente tem aqui na igreja hoje. Todos os dias do mês de julho, a gente está tendo 3 cultos. E Pedro e João estavam indo orar justamente às 3 horas da tarde, que era um horário de oração comum. Eu estava lendo hoje à tarde que os judeus costumavam orar 9 da manhã, 3 da tarde e depois no pôr do sol. Então eles estavam indo orar. E a Bíblia diz que na porta, uma das portas pelas quais eles estavam passando, essa porta chamada Formosa, tinha um aleijado parado lá no chão pedindo esmola. A Bíblia diz que ele era aleijado desde que ele tinha nascido. Mais pra frente a gente descobre que ele já tinha por volta de 40 anos. Não era mais um jovem como eu, como você, ele era um pouco menos jovem. Ele já tinha lá 40 anos, mas 40 anos é jovem ainda, pastor. Não é 20, mas ainda tá jovem. Sim, ele já devia ter alguns cabelos brancos, assim, igual o meu marido, que não tem 40, mas tem muito cabelo branco. Eu não tenho nenhum ainda, graças a Deus. Então ele diz que os cabelos brancos dele são por minha causa. Que quando ele casou comigo, ele não tinha tantos. Mas não é verdade. Então ele já devia ter alguns cabelos brancos. Fazia 40 anos que ele era aleijado. E ele estava ali
na porta pedindo esmola. Não sei se você percebeu, mas o texto diz que algumas pessoas carregavam ele no colo e colocavam ele na porta para pedir esmola. Essas pessoas deviam achar que elas já estavam fazendo uma caridade muito grande, porque todo dia carregar um homem de 40 anos não é uma coisa tão simples assim. Eu carreguei umas panelas na cozinha, já estou com uma dor nas costas. Imagina carregar um homem de 40 anos. Todos os dias ele estava ali pedindo esmola. Ele estava num lugar bem estratégico pedindo esmola, porque passava muita gente por ali. Era uma passagem e era bem no horário da oração. Então ia ter muito judeu que ia entrar e sair por aquela porta, e ele estava num lugar estratégico, numa hora estratégica, para conseguir a esmola dele. Pode ser que aquelas pessoas achassem que estavam fazendo um favor muito grande. Eu dou esmola para ele, tem alguém pedindo esmola, eu dou uma moedinha para ele e eu ainda carrego ele para a porta. Olha só quanta coisa que eu estou fazendo. Como você se sente bem aí quando você dá uma esmolinha para alguém, ou quando você vem aqui e dá uma oferta que não é uma esmola para você, você já acha que você já fez muito para Deus. Aquelas pessoas podiam achar que já estavam ajudando muito aquele aleijado, de dar alguma coisa para ele ou de carregá-lo até aquele lugar. E daí o texto diz que enquanto ele está ali, como ele fazia todos os dias, pedindo esmola, passaram 2 homens por ele, Pedro e João. Quantas pessoas será que passaram por aquele aleijado sem fazer diferença nenhuma na vida dele? Talvez já tivessem passado centenas de pessoas naquele dia e a vida dele continuava a mesma. Ele estava ali pedindo esmola, sabe-se lá há quanto tempo, todos os dias, e um monte de gente passava por ele e a vida dele continuava a mesma. Bastou que 2 homens, Pedro e João, que eram 2 homens incomuns, passassem por a vida daquele homem para que a vida dele fosse transformada. Você, jovem, que é um gadita, precisa ser como Pedro e João e fazer diferença pelas pessoas pelas quais você passa. Pode ser que você passe aí, tenha contato com um monte de gente que você conhece e a pessoa não tenha a vida dela mudada por conhecer você. Aquele homem teve contato com quantas pessoas aquele dia? E a vida dele continuava a mesma. Estava ali aleijado pedindo esmola na porta do templo. Ninguém tinha mudado a vida dele. Mas Pedro e João, em alguns instantes, mudaram a vida daquele aleijado. Deve ter um monte de gente que você conhece, que está aí aleijado, desesperado, deprimido, desamparado. E um monte de gente passa por ele e a vida dele não muda. Mas você precisa ser um agente de mudança na vida dessas pessoas. Quantas pessoas doentes aí você conhece, doentes de alma, doentes no espírito, doentes no corpo, e você passa por elas e você nem percebe que você tem que ser um agente de mudança na vida dessa pessoa. Então Pedro e João, eles fizeram a diferença, sabe por quê? Porque eles não eram comuns. Um monte de gente passou, às vezes nem percebeu, porque todo mundo já sabia quem ele era. O pessoal já conhecia. Sabe quando teve um dia que a gente estava voltando da igreja e o Leandro viu um moço atravessando a rua? Eu falei, aquele moço é o moço que vende bala no cruzamento da Barão de Itapura com a Avenida Brasil. Eu já sabia, porque eu passo sempre na Barão de Itapura, eu já sabia que ele vende bala ali. E ele estava andando pela Barão de Itapura. O pessoal já devia conhecer. Aquele ali é o fulano que pede esmola ali na Porta Formosa. Mas a vida dele não tinha sido mudada. E o texto diz, lá no versículo 4, o texto diz que no versículo 3 diz que Pedro e João estavam entrando e o moço pediu dinheiro para ele. Você tem um trocado aí? Tem uma moedinha? Tem um pão de ontem? E daí no versículo 4 diz que Pedro e João se voltaram para ele. Eles pararam, olharam e se voltaram para aquele homem, que muita gente achava que não tinha valor nenhum. Para muita gente que passou naquela porta, aquele homem era só um mendigo aleijado há 40 anos. Que valor aquele homem tinha para a sociedade? Ele não tinha valor nenhum para a sociedade. Ele era um mendigo que estava destinado a ser um mendigo para o resto da vida. Ele já estava, os homens viviam muito menos do que hoje, então ele já estava caminhando para o fim da vida dele. E ele estava destinado a ser um mendigo
aleijado para o resto da vida. Mas Pedro e João olharam, eles passaram e se viraram para ele e viram que tinha valor naquele homem. Primeiro, se alguém acha que você não tem valor nenhum, eu quero dizer que você tem sim muito valor. A sociedade pode olhar para você e achar que você não passa de um jovem pobre e com pouco estudo. Mas para o Senhor, um jovem pobre e de pouco estudo tem muito valor. A gente olha para você e vê muito potencial em você. Então, se você chegou aqui achando que você não vale nada, a gente gosta de você. Você vale sim, você tem muito valor e o Senhor pode fazer muito através da sua vida. E você precisa ser um jovem que olha para essas pessoas que a sociedade não dá valor nenhum. Olha para elas e vê, existe valor e o Senhor tem poder de transformar essas pessoas. E eu lembrei que um tempo, eu contei isso na rede de jovens uma semana ou duas atrás, eu estava no Facebook e eu vi uma publicação do apóstolo Brandão que eu chorei. O Facebook me faz rir muitas vezes, o Facebook é terapêutico para mim, porque eu vejo umas coisas que eu dou risada, dou uns prints, mando para minha família coisas engraçadas que eu vejo, mas dessa vez eu chorei. Sabe por que eu chorei? Porque o apóstolo Brandão colocou uma foto, eles têm uma clínica de reabilitação de mulheres drogadas, e ele colocou uma publicação de um antes e depois, de uma mulher que foi internada na clínica deles. Ele colocou a foto do rosto dela quando ela chegou na clínica. E depois ele colocou uma foto dela numa festa da igreja. Ela estava com um vestido florido, estampado, lindo, toda penteada, maquiada. Não era a mesma pessoa. Quando eu vi aquilo, eu chorei muito de ver o poder de transformação que o Evangelho tem. De pegar uma mulher dessa, que para o mundo não valia nada, que a maioria das pessoas passaria por ela e atravessaria a rua que não queria ficar perto dela. Horrorosa. Parecia um zumbi do The Walking Dead mesmo. Horrível, horrível, horrível. Mas o que o Senhor tem o poder de fazer? Basta uma pessoa diferente olhar para aquela pessoa e ver, ali tem valor. Eu vou parar, eu vou olhar para ela e o Senhor tem poder de transformar aquela vida. E o Senhor tem o poder de fazer isso com você também. Para o mundo você não tinha valor, não ia dar em nada. Mas quando você encontra o Senhor te transforma numa pessoa nobre com potencial de transformação. E eu sempre penso no Leandro, que quando o Leandro chegou na igreja, ninguém dava nada por ele, não é, pastor? Ele não tinha nem um gato morto para puxar pelo rabo, quanto mais um gato vivo. Chegou sem eira nem beira, não tinha perspectiva de estudar. O meu marido, não sei se você sabe, quando ele chegou na igreja, sabe o que ele queria fazer da vida? Ele queria ser um astro de rock. É verdade, pode rir, é verdade. Eu não deixo ele esquecer disso, para ele nunca se esquecer da onde o Senhor o tirou. Ele achava que ele ia gravar um CD e que ele ia fazer muito sucesso com a banda de rock que ele tinha, que ele era o segundo guitarrista da banda. Verdade, ele achava. E tem um vídeo muito engraçado deles tocando, que eu já assisti, que ele tá tocando e daí ele vai querer dar um pulo assim, de roqueiro, né? Só que no que ele dá um pulo, desliga a guitarra dele. E daí ele não pode continuar tocando depois do pulo. Ele achava que ele tinha muito jeito para rockstar, assim. Chegou sem eira nem beira. Mas alguém um dia olhou para ele, um amigo dele, que é uma das pessoas mais malucas que eu já conheci na minha vida. Esse amigo dele olhou para ele e viu, esse cara tem valor, ele precisa conhecer Jesus. Um monte de crente já tinha passado pelo caminho do Leandro e nunca tinha mudado a vida dele. Ele já tinha ouvido o evangelho, já tinha visto outros crentes e não tinha mudado a vida dele. Mas um amigo dele, pirado completamente, olhou para ele e falou, eu preciso investir nesse cara e levar esse cara para a igreja. E quando o Leandro chegou na igreja 200 anos atrás, ninguém dava nada por ele. E hoje ele se tornou líder na igreja. Então você precisa parar de passar pelas pessoas desapercebido
e passa pela vida das pessoas e não faz diferença nenhuma. Às vezes lá na sua escola, aquele que é o pior aluno, que ninguém dá nada por ele, é ele que o Senhor quer usar para ser líder dentro da igreja. Precisa que um jovem diferente pare, olhe para ele e veja, esse cara que tem valor, eu preciso investir nele. Talvez aquela mulher mais fofoqueira do seu condomínio, que já arrumou briga com todo mundo, é ela. Você precisa parar de passar pelas pessoas e nem olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Pedro e João pararam, olharam e viram, opa, esse cara que tem valor. E aí a vida daquele mendigo foi transformada. Então o Senhor chamou você para você se voltar para as pessoas que não têm valor para a sociedade e fazer alguma coisa por elas. Olha lá no versículo 4 de novo. Pedro e João se voltaram para ele e disse para ele, olhe para nós. Ele tinha só pedido uma moeda. Talvez ele nem olhasse no rosto das pessoas que ele estava pedindo, até porque as pessoas não queriam olhar para ele de volta. Mas Pedro e João falaram, olhe para nós. Eles não quiseram passar desapercebidos. Eles não quiseram passar de mansinho para que ninguém visse que eles estavam ali. Eles quiseram chamar atenção, eles não quiseram se esconder. Você tem que parar de querer ser 007 onde você está. E você tem que querer que as pessoas olhem para você e vejam Jesus através de você. Às vezes você não quer que ninguém nem saiba que você é crente, sabia? Tem muito crente que está na escola, por exemplo, e não quer nem que ninguém saiba que ele é crente. E não quer nem que ninguém preste atenção na vida dele. Não tem nem coragem de colocar coisa da igreja no Facebook para ninguém saber que ele é crente. Coloca coisa de tudo no Facebook. Mas se eu entrar no seu Facebook, eu nem sei que você é crente. Porque não tem nada mostrando a sua fé. Você tem que começar a olhar para essas pessoas e dizer, pode olhar para mim, presta atenção em mim, porque em mim tem algo que vai transformar a sua vida. Então Pedro e João passaram por ele e disseram, olha para mim, olha nos meus olhos, tem alguma coisa em mim que vai mudar a sua vida para sempre. E você precisa ser assim também. Onde você está, você tem que dizer para as pessoas, pode olhar para mim, tem vida dentro de mim que pode alcançar a sua vida também. E daí, olha lá no versículo 5, o que aconteceu depois. O versículo 5 diz o seguinte, o homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Ele achou que ele ia receber um trocado. Deve ter pensado que ia receber uma nota de 20, né? Puxa, ele fez tanta coisa, parou, olhou para mim, falou para eu olhar para ele também, vai vir vintão agora. Pedro, no entanto, disse, eu não tenho prata nem ouro, mas eu lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Olha, querido, sabe quando que você vai ser um jovem como Pedro e João, que faz a diferença na vida das pessoas? Não quando você for muito rico. Ai, não, quando eu for muito rico, eu vou dar muito dinheiro para os pobres e aí eu vou fazer diferença aqui onde eu estou. Ai, não, quando eu for muito estudado, quando eu for PhD, quando eu fizer pós-doc, e daí eu vou poder ser muito inteligente, com meus diplomas eu vou mostrar isso para as pessoas. Pedro e João disseram, a gente não tem dinheiro, nós não somos ricos, mas eu tenho algo dentro de mim que tem muito poder. E você precisa ser esse jovem que tem muito poder do Senhor dentro de você. Você pode não ter muita instrução, pode não ser rico, nem ser muito bonito. Vê se tem um jovem bonito aí perto de você. Por dentro, isso, bonito por dentro, isso. Você pode não ser nem muito bonito, não tem importância. Eu não tenho muitos recursos, eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho, eu dou para você, que é o poder do Senhor dentro de mim. Vira uma página da sua Bíblia, para lá em Atos capítulo 4, no versículo 13. Esse é um dos meus versículos preferidos na Bíblia. Acho que não é o versículo preferido de ninguém, mas é um dos que eu mais gosto. Eu acho fenomenal esse versículo. Atos 4, versículo 13. Essa cura deu uma bafafá lá em Jerusalém. E daí eles tiveram que ir diante do Sinédrio, foram interrogados por causa da cura. E olha só lá o que o versículo 13 diz. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eles eram homens comuns e sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus.
Pedro e João foram ser interrogados por causa dessa cura, porque deu muita repercussão. E aqueles homens do Sinédrio olharam para eles e viram, puxa, mas esses homens, eles são homens muito comuns. Eles nem estudaram direito, eles nunca tiveram a instrução, não foram para o seminário teológico. Como que eles sabem de tudo isso? Como que eles fizeram esse milagre? Como que 5.000 pessoas se converteram? Porque a Bíblia diz que o número dos convertidos chegou a 5.000 pessoas. Eles olharam e falaram, ué, eles só podem ter estado com Jesus. Não é tremendo isso? Não é possível que um homem tão comum e com pouca instrução faça isso. A única explicação é, eles estiveram com Jesus. E você precisa ser um jovem assim também. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu te dou o que tem dentro de mim, que é a presença do Senhor. Vira para o jovem que está do seu lado e diz isso para ele. Você precisa ser um jovem cheio de poder. Você pode não ser rico, não ser bonito, não ser estudado, mas você precisa ter esse poder do Senhor dentro de você. E aí as pessoas vão perceber, ué, não é possível. Sempre foi Mosé Ruela, sempre falou bobagem, não sabia nem usar os plurais direito. O que aconteceu? Está até escrevendo as coisas certas no Facebook agora? O que aconteceu com essa pessoa? Só pode ter se encontrado com Jesus. Aquele ali era o mais sem vergonha, o mais pilantra, e agora está pregando desse jeito, só pode ter se encontrado com Jesus. Foi isso que disseram de Pedro e de João. E daí eles disseram para aquele homem, olha, a gente não tem prata nem ouro, a gente não tem nem o trocado, mas eu te dou o que eu tenho dentro de mim. O que é que tem aí dentro de você? Pergunta para o seu amigo aí do seu lado, o que tem dentro de você aí? Ele disse, eu não tenho prata nem ouro, mas eu te dou o que eu tenho dentro de mim. Teve uma vez que Jesus foi bater um papo com uma mulher samaritana, e ele disse para aquela mulher que se você bebesse da água viva dele, ia fluir dentro de você um rio de águas vivas. Eu gosto muito dessa metáfora. Jesus disse, beba da minha água e vai fluir dentro de você um rio de águas vivas. Você, quando você é um jovem cheio de Deus, de dentro de você flui vida do Senhor, poder do Espírito Santo, palavras do Senhor e palavras proféticas e bênçãos, e isso está lá dentro de você. E Pedro e João puderam dizer aquilo, eu te dou o que eu tenho, seja curado em nome de Jesus. Porque eles eram dois jovens que tinham lá dentro deles esse rio de águas vivas. E eles podiam transmitir para aquele aleijado cura, poder do Espírito Santo. O problema é que pode ser que se você chegar para alguém e falar assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E só tem a porcaria aí dentro de você. Tem jovem que se disser isso para os outros, só vai entregar porcaria. Eu não tenho prata nem ouro, eu te dou o que eu tenho. Lixo, pornografia, imundície, mentira, desonestidade, desobediência. O que é que tem dentro de você que você pode transmitir para outra pessoa? Quando a gente ora por alguém e põe a mão na cabeça a mão direita na cabeça de alguém, a gente está transmitindo para a pessoa o que tem dentro da gente. Por isso tem que tomar muito cuidado com quem põe a mão na sua cabeça. Porque você está transferindo para a pessoa. Se você fosse transferir para alguém o que tem dentro de você, o que é que você poderia transferir para as pessoas? Às vezes é por isso que você passa pelas pessoas e ninguém é transformado. Que você está lá dentro da sua casa crente e ninguém da sua casa foi transformado ainda. Porque só tem lixo aí dentro de você. E você não pode transmitir poder de Deus para os outros porque não tem nada de bom dentro de você. O que é que tem dentro de você para transmitir para as pessoas? E você sabia que tem um teste fácil para a gente saber o que é que tem dentro de você? Sabe aqueles quiz? Não sei se você já fez algum quiz. Tem um teste muito fácil. Volta lá para Mateus capítulo 12. Para você saber o que é que tem dentro de você. Porque se você identificar hoje que dentro de você só tem imundície, nós vamos orar nessa noite. Para que você saia daqui um jovem como Pedro e João. Que tem rios de águas vivas fluindo dentro deles. Olha o que Jesus disse para a gente descobrir o que é que tem dentro de uma pessoa.
o que eu tenho eu te dou. O que é que tem dentro? Bom, Mateus 12, 33. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras! Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Olha só o quiz de Jesus. Como é que você conhece se uma árvore é boa ou se uma árvore é ruim? Pelos frutos. Você vai descobrir se a árvore é uma jabuticabeira ou uma macieira quando ela der frutos. E daí você vai ver o que é que deu nela. Então Jesus disse, ele usou esse vocativo bem bonito, né? Raça de víboras, olha só, que poético. Como é que vocês, homens maus, podem dizer o que é bom e correto? Vocês só dão frutos ruins? E daí Jesus disse, como é que a gente vai descobrir o que é que tem dentro de você? A boca fala do que está cheio, o coração. Então, sabe como é que a gente descobre se você é um jovem cheio do poder de Deus ou um jovem cheio de lixo? Se eu sentar com você e conversar com você uns 10 minutos, eu descubro. Porque se eu começar a conversar com você, a sua boca vai dizer do que tem aí, do que o seu coração está cheio. Se o seu coração está cheio de lixo, cheio de imundície, se eu conversar com você uns 10 minutos, você vai dizer um monte de palavras que vão mostrar o lixo e a imundície que tem no seu coração. Mas se você for um jovem cheio do poder de Deus, e eu sentar com você e conversar uns 10 minutos, eu vou perceber. Porque as suas palavras vão me abençoar. E pelas coisas que você diz, eu vou falar, opa, tem Espírito Santo sobrando aí dentro dele. Não tem gente que você senta para conversar com a pessoa e depois você se sente até mais leve? Pode ser o seu discipulador até. Você vai e conversa com a pessoa e você fica com vontade de ser mais crente depois. E fica com vontade de ser mais fiel. Preciso fazer um monte de coisa. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você conversa com uma pessoa que tem muito de Deus dentro dela, ela transmite isso para você pelas palavras dela. Só que você, se você é cheio de lixo, de imundície, as suas palavras só trazem desgraça para os outros. Se você disser, eu te dou o que eu tenho, misericórdia, eu saio correndo. Porque se só tem lixo dentro de você, o que é que você vai transmitir? Lixo. Pode ser que pelas pessoas pelas quais você passe, você só esteja transmitindo essa sujeira. E você precisa ser um jovem em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo por dentro, para você poder dizer isso para as pessoas. O que eu tenho, eu te dou. Volta lá para Atos capítulo 3, que eu já estou terminando. Como é que termina essa história? Pedro e João, eles tiveram lá uma palavra de autoridade, de poder. Olha que autoridade que eles tiveram. O que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. E deixa eu fazer um parênteses. Imagina só como que a nossa cidade seria diferente se tivessem aqui na nossa cidade centenas de jovens com esse tipo de palavra de autoridade, andando por aí. Como que Campinas seria diferente se você fosse um jovem assim? Que andasse por aí, dizendo essas palavras de autoridade do Senhor. E sendo um jovem cheio do poder de Deus, que transmitisse o poder de Deus para as outras pessoas. Como a nossa cidade seria diferente. E o que aconteceu depois? Lá no versículo 6... Pedro disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. O que aconteceu quando ele terminou de falar isso? Nada. Ele disse, e imagina o cara lá sentado no chão, levante-se e ande. E o cara continuou aleijado. E daí vem o versículo 7. Pedro falou, o que aconteceu? Nada. Daí lá no versículo 7, a Bíblia diz que Pedro segurou na mão dele e puxou ele para cima e ajudou a levantar-se. Não sei se você percebeu, mas só a palavra de Pedro não adiantou. Ele teve que, além de declarar aquela palavra, tomar uma atitude. Ele disse, levante-se e ande.
e parou. Daí o que ele fez? Ele foi lá, pegou na mão do aleijado e puxou ele para cima. Porque só você ficar lançando palavras por aí não adianta nada. Você pode ter vindo nesse congresso quinta-feira, sexta-feira, hoje 4 horas da tarde, hoje à noite, e lançar um monte de palavras, um monte de decretos, um monte de profecias, e gente colocar a mão na sua cabeça. Se você não mudar as suas atitudes, sabe o que vai acontecer na sua vida? Nada. Você pode declarar um monte de coisa. Eu vou sair daqui hoje o jovem mais abençoado de Campinas. E eu vou prosperar, vou ficar rico, vou virar pastor em 1 ano. Se você não fizer nada, o que vai acontecer? Nada. As suas atitudes determinam o seu futuro. Pedro, ele precisou fazer força e puxar. Sabe, sei lá quantos quilos aquele homem pesava. Ele segurou pela mão direita, tem uma versão da Bíblia que diz, e puxou aquele homem para cima. Porque mais do que você declarar palavras e receber ministrações, você precisa de atitudes. Esse congresso vai ser um divisor de águas na sua vida, não por esses dias que você ficou aqui, mas pelo que você vai fazer a partir de amanhã. Tem jovem que acha que vai ter a sua vida transformada só dele ficar no quarto dele lá. Deixa queimar, suando, fedendo. Deixa queimar, porque queima, né? Sua, fica fedendo. Deixa queimar. Ele fez até o Sabe o que vai mudar? Se você não fizer nada? Nada. Sai do seu quarto e vai fazer alguma coisa. Se você quer ser líder de célula, eu vou ser líder de célula, eu vou orar. E vou ficar lá no meu quarto ajoelhado, orando todo dia. Se você ficar só orando, você vai ser líder de célula? Não. Ora, sai do seu quarto e vai caçar alguém para sua célula. Eu quero que o meu marido se converta. Então eu vou ficar orando por ele. Daí ela ora. Só que ela é péssimo exemplo para ele dentro de casa. Ela fala palavrão, ela xinga, ela joga as coisas na cabeça dele, chama ele de vagabundo sem vergonha e continua gritando com ele. Esse homem vai se converter? Não. Porque não são só as suas palavras, são as suas atitudes. É aquilo que você faz. Você vai ser um jovem de oração? Vai. Só que você vai ser um jovem de oração para descobrir o que você precisa fazer. Todo dia quando eu oro, eu pergunto para o Senhor, Senhor, o que eu tenho que fazer? Quase que alguém precisa orar por mim agora que eu caio. Senhor, o que eu preciso fazer? Mostra para mim o que eu tenho que fazer. Abre os meus olhos, me dá direção. E aí que você vai ver as coisas mudando na sua vida. Por isso que as coisas não mudam, porque você não faz nada. Você só levanta a mão e fica declarando. Chega em casa, dorme e não muda de atitude. Então as coisas não acontecem. Então você precisa tomar atitudes depois desse congresso. Fecha os seus olhos aí, antes de você levantar, antes de a gente terminar. E eu queria que você pensasse aí, que tipo de atitude você tem que tomar depois desse congresso? Você recebeu um monte de palavras aqui. E tem um monte de coisa que você quer que aconteça na sua vida. Mas o que é que você vai fazer para isso acontecer? Você quer que a sua família se converta. O que você vai fazer para a sua família se converter? Você quer um emprego melhor. O que você vai fazer para ter um emprego melhor? Você quer estudar, ir para a faculdade. O que você vai fazer para ir para a faculdade? Você quer que os seus discípulos se multipliquem. O que você vai fazer para os seus discípulos se multiplicarem? Pergunta aí para o Senhor, Senhor, mostra para mim, até o final desse congresso, o que é que eu preciso fazer. E para a gente terminar, pega lá a sua Bíblia de novo, olha lá o versículo 8, para a gente terminar. O que aconteceu? E o versículo 8 é o mais legal. A Bíblia diz, volta lá no 7. Pedro segurou o aleijado, puxou ele para cima. Quando ele fez isso, no mesmo instante... Deixa eu fazer um parênteses. Tem coisas na sua vida que vão acontecer no mesmo instante que você mudar de atitude. Sabia? Tem coisas que Deus está esperando te entregar no mesmo instante que você mudar de atitude. Instantaneamente.
Por exemplo, você quer entrar em compromisso. Como é que você vai entrar em compromisso se você é um safado sem vergonha? Você não vai entrar em compromisso. Daí a moça fala assim, ai, eu quero tanto um marido crente, quero tanto. Como é que você quer um marido crente se você é uma piriguete? Deus não dá marido crente para mulher piriguete. Então Deus está esperando você mudar a sua atitude e no mesmo instante o poder de Deus vem. Então tem coisas que Deus está esperando a sua atitude mudar. E daí olha lá, no mesmo instante os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Não é legal? Pedro puxou ele para cima e mudou alguma coisa nos pés e nos tornozelos dele. E olha o versículo 8, de um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Eu fiquei imaginando a cena. Ai, meu Deus, o homem está lá aleijado. Pedro puxa ele, ele dá um salto. E daí a Bíblia diz que ele levanta e ele vai pulando e dançando. Deviam estar cantando, sei lá o que ele estava cantando. Estava cantando e eles entraram juntos, os três. E daí o texto diz que eles deviam ter ido abraçados e dançando, cantando lá. E o povo via e falava, ué, não é aquele aleijado que pedia esmola aqui o tempo todo? O que esse cara tá dançando lá com Pedro e João? E dando jump lá, meu Deus. Juntos, irmãos, foi o maior bafafá. Pedro foi dar explicação depois. E mais 5.000 se converteram na explicação dele. Olha, Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Não para você, mas coisas grandes para glorificar o nome dele. Tem gente que quer receber coisas só para si mesmo, mas não! O Senhor tem todo interesse em operar milagres na vida daqueles que vão glorificar o nome dele. Aquele homem foi curado porque a cura dele glorificou o nome de Jesus. E milhares de pessoas foram curadas pelo testemunho daquele homem. Então você quer receber alguma coisa de Deus? Mostra para Ele que o que Ele te der vai glorificar o nome dEle. Eu estou pedindo para o Senhor um carro novo. Esses dias, eu estou orando muito. E eu estou usando o seguinte argumento. Senhor, o Senhor sabe o tanto que eu vou na igreja. O Senhor sabe, eu vou... Em julho eu venho todo dia. O Senhor sabe, eu quase faço uma barraca para mim ali. E venho, acho que o Silvano nem aguenta mais me ver aqui. O Senhor sabe quanto que eu vou na igreja, eu preciso de um carro novo. E o Senhor sabe que eu levo gente embora. Tive que pedir carona para um discípulo do pastor Calixto, uma discípula minha, que eu estava sem o meu carro. Está sendo esse meu argumento. Senhor, eu preciso de um carro novo, porque eu vou muito para a igreja. E eu preciso de um carro novo. Deus não tem todo o interesse em fazer isso? E Deus sabe que o meu carro novo, em nome de Jesus, o meu carro novo, meu Deus, é muito ferramenta do reino, muito. Para cima e para baixo. Uma vez a gente foi pregar, o nosso carro até caiu num vão, assim, numa estrada de terra, mas que a gente foi pregar numa igreja. O meu carro novo é bênção. Você quer um emprego melhor? Você vai glorificar a Deus com o seu emprego melhor? Ou vai abandonar a igreja porque você vai trabalhar de sábado à noite, de domingo à noite? Você quer um salário melhor? Você vai ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas? Ou o seu salário melhor é só para você? O meu salário melhorou, o meu e do meu marido nesses últimos anos se multiplicou. O nosso dízimo também. Então, na verdade, a igreja foi abençoada com o nosso salário melhor. Porque o nosso dízimo era desse tamanho e o nosso dízimo aumentou. A igreja foi abençoada com o meu salário melhor. Então, você quer pedir alguma coisa para o Senhor? Mostre para Ele que você vai glorificá-lo com a sua vida. E mais do que isso, que você seja como Pedro e João. Que hoje a gente saia daqui centenas de jovens assim, que andam para as pessoas caçando alguém para você lançar uma palavra, caçando alguém para você levar para a sua célula. E essas pessoas que você pode dizer, ei, olha para mim, tem vida do Senhor dentro de mim. Pode olhar, pode andar comigo que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho o poder do Senhor e eu vou te dar um pouco desse poder. Amém? Fique em pé no seu lugar para a gente orar por nós. Feche os seus olhinhos aí.
Obrigada, Senhor Jesus, por essa tarde. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, que é sempre viva e sempre eficaz. Mesmo com um texto tão simples, o Senhor ainda nos abençoa. E eu sei, Senhor, que o Senhor tem coisas grandes para fazer na vida desses jovens nessa tarde. E eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo faça a obra, que é claro que não sou eu que faço, que eu não tenho capacidade para fazer, mas é o Senhor Espírito Santo que convence mentes e corações nessa tarde. E eu quero orar junto com você, querido. Primeiro eu quero orar por você que quer ser um jovem como Pedro e como João, que decide nessa tarde ser um jovem assim, que anda por aí pelas ruas da sua cidade fazendo diferença. E se você decide isso, eu queria que você levantasse sua mão direita para o céu e nós vamos dizer para o Senhor: Senhor, nós queremos ser assim. Começa a fazer a sua oração aí para o Senhor. Deixa o Senhor te ouvir dizendo para Ele que você quer sair daqui nessa tarde sendo um jovem como Pedro, como João, que leva vida, que leva transformação por onde passa. Diz aí: Senhor, abre os meus olhos para que eu comece a enxergar as pessoas necessitadas no meu caminho, mesmo aqueles que o mundo não dá valor, que as pessoas nem se importam, passam de longe. Abre os meus olhos para que eu veja esses que precisam de uma palavra do Senhor. E eu queria que você orasse pedindo que o Espírito Santo enchesse a sua vida nessa tarde. Se você é um jovem cheio de lixo, de imundície, pede perdão para o Senhor e diz para Ele: Senhor, eu não quero que dentro de mim tenha lixo, tenha sujeira desse mundo. Eu quero poder dizer para as pessoas: eu te dou o que eu tenho, e o que eu tenho é o poder do Teu Espírito. Diz para Ele: Senhor, me enche desse poder, dessa capacitação sobrenatural. Eu quero que a minha boca fale palavras dos céus. Quando eu falar, quando eu pregar, quando eu orar, eu quero transmitir poder do Teu Espírito Santo e não lixo, Senhor. Usa-me, Senhor. Diz para Ele: Senhor, usa-me. Eu quero sair daqui nessa tarde com essa capacitação sobrenatural. E diz para Ele: Senhor, mostra para mim o que eu preciso fazer. E o Senhor vai dizer para você, querido, quais atitudes você precisa ter saindo daqui. Se o Senhor já está te dizendo, diz para Ele: Senhor, eu decido fazer isso. Eu decido deixar de fazer aquilo. Talvez a sua atitude seja alguma coisa que você tenha que deixar de fazer. Um relacionamento, uma prática, uma amizade, um lugar que você tem que deixar de ir. Mostra, Senhor. Mostra para nós, em nome de Jesus, aquilo que nós precisamos fazer, as atitudes que nós temos que tomar, porque nós queremos ser jovens assim, Senhor, cheios do Teu poder, andando por aí e trazendo transformação para essa geração. E eu quero terminar essa tarde orando por você que precisa de um milagre do Senhor na sua vida. Se você precisa de algo sobrenatural do Senhor, eu queria que você viesse aqui à frente. Pode ser uma cura, pode ser um emprego, alguma coisa sobrenatural. Eu quero terminar orando por você nessa hora. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Se você está doente, ou alguém da sua família está doente, nós vamos orar pedindo cura do Senhor para os enfermos também nessa tarde. Que o poder do Espírito Santo venha sobre a sua vida nessa tarde e tire de você toda enfermidade em nome de Jesus. Senhor, esses jovens que estão aqui à frente estão declarando que precisam do agir sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. Como aquele coxo, Senhor, eles vieram aqui até a porta do templo, não para receber uma esmola, Senhor, mas para receber porção do favor do Senhor, porção do poder do Senhor. Se você está doente, querido, coloca a sua mão onde você está enfermo e comece já a agradecer ao Senhor pela sua cura. Diga para o Senhor o que é que você precisa e diz para Ele: Senhor, eu vou glorificar o Senhor.
Quando o Senhor agir na minha vida, eu vou te glorificar. Com aquilo que o Senhor me der, com o milagre que o Senhor fizer na minha vida, eu vou te glorificar. Senhor, eu oro pelos enfermos nessa tarde. Seja curado no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro toda enfermidade, saia em nome de Jesus da vida dos meus irmãos. Se chegou alguém doente aqui nessa tarde, Senhor, seja curado pelo mesmo poder que levantou aquele coxo. Traz cura para os enfermos nessa tarde em nome de Jesus. Resposta, sinais, maravilhas, Senhor, para aqueles que estão dispostos a glorificar o Teu nome através das suas vidas, em nome de Jesus. E se você crê e recebe, querido, dê um aplauso ao Senhor no seu lugar, cheio de fé, pela ação do poder do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus.